Bom dia, povo de Deus. Quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Esta passagem do Evangelho é do terceiro livro do Novo Testamento da Bíblia e conta a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo começa com os discípulos pedindo a Jesus para ensiná-los a orar. Vamos entender melhor analisando cada versículo individualmente. Versículo 1. Aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Neste versículo, vemos que Jesus estava em oração quando um dos discípulos pediu para ele ensiná-los a orar, assim como João Batista havia ensinado seus próprios discípulos. Este pedido reflete o desejo dos discípulos de ter uma comunicação mais próxima com Deus, seguindo o exemplo de seus mestres espirituais. Versículo 2. Disse-lhes ele: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus responde ao pedido dos discípulos ensinando-lhes uma oração, que hoje é conhecida como o Pai Nosso. Esta oração é uma das mais conhecidas e recitadas no mundo cristão. Ela começa reconhecendo Deus como Pai e que Ele está nos céus. Em seguida, pede-se que o nome de Deus seja santificado e que seu reino venha, desejando que sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui, Jesus ensina os discípulos a pedirem a Deus por suas provisões diárias. É um pedido por sustento e suprimento diário, não apenas físico, mas também espiritual. Versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes entrar em tentação. Neste último versículo, Jesus fala sobre o perdão dos pecados. Ele ensina que, assim como pedimos perdão a Deus, também devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Isso reflete o princípio central do perdão mútuo e da reconciliação nas relações humanas. Por fim, Jesus pede para que Deus nos livre da tentação, indicando a necessidade de proteção espiritual. Esses versículos formam o ensinamento de Jesus sobre a oração e contêm princípios fundamentais para a vida cristã, incluindo a importância de se aproximar de Deus com humildade, de buscar sua vontade e de manter relações saudáveis com os outros, baseadas no perdão e na compaixão. Este trecho oferece várias lições valiosas para os cristãos e para qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre a espiritualidade e a relação com Deus. Aqui estão algumas das principais lições que podemos extrair. A importância da oração. Jesus inicia este ensinamento com os discípulos pedindo para serem ensinados a orar. Isso destaca a relevância da oração na vida de um crente. A oração é uma forma vital de comunicação com Deus e de se manter conectado espiritualmente. A abordagem apropriada na oração. Jesus oferece o Pai Nosso como um modelo de oração. Ele começa reconhecendo a santidade e a soberania de Deus. Isso nos ensina a abordar Deus com respeito e humildade. Submissão à vontade de Deus. A oração inclui o pedido para que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra quanto no céu. Isso nos lembra da importância de aceitar e seguir a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Dependência diária de Deus. A petição pelo pão cotidiano nos lembra de nossa dependência contínua de Deus para as necessidades básicas da vida. Isso nos ensina a confiar em Deus para prover não apenas o físico, mas também o espiritual.
Prática do perdão. Jesus enfatiza a importância do perdão ao afirmar que devemos perdoar os outros, assim como buscamos o perdão de Deus. Isso destaca a necessidade de manter corações abertos para perdoar e reconciliar com aqueles que nos ofendem. Consciência da tentação e necessidade de proteção. Jesus encerra a oração pedindo para não sermos levados à tentação. Isso nos lembra da realidade das tentações na vida e da necessidade de buscar a proteção de Deus para resistir a elas. Confiança na bondade de Deus. A oração do Pai Nosso é uma expressão de confiança na bondade, no cuidado e na fidelidade de Deus. Ao recitá-la, os crentes reafirmam sua confiança na provisão e orientação divina. Essas lições oferecem uma base sólida para a prática espiritual e a vida cristã. Elas promovem uma compreensão mais profunda da natureza de Deus, bem como o papel da oração, do perdão e da dependência de Deus em nossas vidas. Gostou do evangelho de hoje? Então se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que estamos preparando com muito amor. Este amor em Deus que nos uniu. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas aproximem-se de Deus. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã!